Então, Deus estava me mostrando, isso que Arlene escreveu reflete o que se passa na mente e no coração de todo filho de Deus nessa terra. E nós temos o privilégio de dissertar sobre isso, porque discernimos o assunto pela palavra, pastora Céia. Porque o medo é gerado pelo desconhecimento. Isso é importante a gente falar sempre. Muitas graças, meu amorcito. O medo gera na vida de um ser humano um desconhecimento que é capaz de matar uma pessoa. Não é, Helenita? O desconhecimento te traz dúvidas. Eu digo te traz, mas na verdade não traz. Ele gera. Porque quando eu digo traz, eu estou dizendo está trazendo de fora para dentro. E não é. O medo gera. Porque ele mexe, o desconhecimento mexe com a ignorância da nossa carne. Ignorância, desconhecimento. Ok? Não nos ofendamos. Então, de alguma maneira, o desconhecimento faz brotar o medo. Acende aquele medo na vida de alguém. O medo, então, pega isso e utiliza de maneira sorrateira o desconhecimento e vai entrando, vai abraçando, vai dominando, vai tomando conta e começa causando a primeira coisa chamada insegurança. Medo traz insegurança. E a insegurança gera mais medo. E o medo vai se tornando mais intenso. E isso você percebe, se você é um ser humano normal, você percebe que é um círculo vicioso, que uma coisa alimenta a outra. O desconhecimento gera o medo gera insegurança, a insegurança faz você sentir mais medo, e esse medo então te leva a uma insegurança maior. É por isso, por não terem sentido ainda tantas sensações, que os mais velhos, como você, como eu não sou, eu já só tenho. Os mais velhos são mais medrosos. Você já se deu conta disso? Um adolescente não tem medo de nada. Ele não pensa nisso. Ele sai qualquer hora, ele vai para qualquer lugar, ele anda de qualquer jeito, se mandar ele pular lá, não sei de onde ele vai e tal. O que tem um pouco mais de tempo já para e pensa, peraí, e se eu me machucar? E minha família? E meu trabalho? E isso? Não, e se acontecer aquilo? E tal. Por quê? Porque já vivenciamos um pouco mais de situações e já vimos um pouco mais de circunstâncias que uma pessoa mais nova ainda não passou. Portanto, nós fomos muito mais afetados por essa ciranda. Vimos muito mais noticiários que uma pessoa mais nova. Então, quando nós comparamos o desconhecimento e o medo, imediatamente, como temos a mente de Cristo, o filme não acaba aí, porque a gente sempre procura uma saída, uma fuga para essa situação. Desconhecimento e medo, isso é pior do que inferno. E como nós temos a mente de Cristo, imediatamente a gente procura onde se agarrar. Onde eu vou me agarrar? Eu vou me agarrar no conhecimento, que é o contrário do desconhecimento, e que também está a meu alcance, graças a Deus e a meu apóstolo José Luiz. Então, da mesma maneira que o desconhecimento gera o medo, Vandinha, o conhecimento te dá convicção de que você é a imagem de Cristo, por exemplo. Isso é uma convicção, né? E a convicção, da mesma maneira que o medo gera insegurança, o desconhecimento gera o medo gera insegurança, o conhecimento gera convicção e a convicção te gera
segurança, é o contrário. E a segurança? A segurança gera certeza, convicção. Você pode chamar de fé, para ficar aqui em casa. A fé é a convicção de que eu sou mais que vencedor em cima da enfermidade que quem sabe esteja assolando alguém aqui. É uma convicção. E o desconhecimento? O desconhecimento gera o medo. Por quê? Não, porque o meu avô morreu disso. E isso te domina a tua mente e te mata, abençoado. Então nós estamos falando aqui de uma questão de vida ou de morte. Perdão. Eu não posso olhar para um cafezinho na minha frente que eu vejo assim, vem. Portanto, nós notamos que em muitos momentos da nossa vida, nós nos deparamos com uma verdadeira batalha que acontece no maior campo de batalha de um ser humano, que é a nossa mente. A nossa mente é um campo de batalha, onde estão militando ali forças incríveis. Por exemplo, a batalha que acontece todo dia e muitas vezes nós não nos damos conta é o conhecimento versus o desconhecimento, ou o contrário, também vale. O desconhecimento brigando contra o conhecimento. Isso se dá na nossa mente. Mesmo que a gente não perceba, essas forças estão brigando, porque elas são antagônicas, elas são contrárias. Às vezes nós não damos a mínima atenção ao que está se passando na nossa mente e estamos vivendo uma batalha. Quem sabe alguém aqui esteja assistindo, esteja participando ou pela internet e esteja vivendo neste momento uma verdadeira batalha. Seja uma enfermidade, seja uma situação difícil nas suas emoções, num relacionamento, nas suas finanças, no seu trabalho, com uma amizade. E essa batalha está aqui na mente. Para onde você vai, isso vai contigo. É como se você carregasse um peso. É como se você carregasse algo que você não gostaria de carregar, que te faz, às vezes, esquecer a voz do pregador, mesmo estando aqui, e viajar mergulhando naquilo que está te assolando. Você só pode combater e vencer isso com conhecimento. Se não for com conhecimento, nem o remédio do médico chinês vai dar jeito nisso. Não tem jeito. Então, eu queria citar para vocês bem rapidamente uns exemplos básicos para nós hoje, até um pouco infantis, do que o medo fez e faz na vida de um ser humano comum. Por exemplo, o homem tinha medo de ir ao espaço. Vocês conhecem a história do espaço, essa odisseia do homem entrar dentro de um foguete, de um rojão desse que você solta assim, que é a mesma ciência, a mesma coisa, bum, e subir e sair da atmosfera da Terra. Sabe o que eles fizeram? Em 1957, os russos, na nave Sputnik 2, pegaram uma cadela, porque nenhum animal havia ido do espaço ainda, e eles tinham medo. O que será que vai acontecer com a gente, se a gente for? Então vamos mandar um animal. Aí mandaram uma cadela. Não sei se você lembra o nome. Laika, né? Colocaram a cadela no foguete, puf, foi para o espaço e ficou. O primeiro animal no espaço foi uma cadela. Por medo, por desconhecimento. Não sei o que vai acontecer comigo. Claro, tadinha. Os registros honestos hoje em dia mostram que ela morreu algumas horas depois de decolar, por pânico e calor, dentro daquela cápsula, daquele foguete, por medo. Depois o homem foi apanhando conhecimento e hoje já vivem numa estação espacial durante anos já. E quando voltam para a Terra, são as pessoas que foram com alguma alteração, mas não vem ao caso. Isso era o medo, por desconhecimento. Vamos voltar um pouco mais. Uma outra época na história, no século XV, XIV, o homem tinha medo de navegar no oceano. Por quê? Porque o oceano era desconhecido.
E você sabe que quando você tem medo, alguém vai te dominar. Você já foi adolescente na escola e tinha medo daquele cara grandão que batia em todo mundo? Sempre tem um cara grandão que bate em todo mundo. Sempre tem. Não me diga que você não passou por isso. Sempre tem um cara na escola grandão, feio, normalmente é feio, chato, e que ninguém quer ficar perto, e então ele utiliza dessa artimanha de ser um pouco maior e mais forte para intimidar. E aqueles que têm medo vão ficando intimidados e começam a se submeter às instruções daquele lá. Então, o homem tinha medo de navegar no oceano. E aquele cara feio, mal cheiroso, chamado religião, no século XIV e XV, colocou na cabeça de todo mundo que o oceano tinha um fim e que quando chegasse naquele fim tinha um abismo e lá embaixo existiam feras enormes que iriam devorá-los junto com suas caravelas, aqueles que se dispusessem a essa aventura, né? A chamada igreja da época dominava pelo medo, até que a ciência vai aumentando e as coisas vão acontecendo. Se descobriu então que aquilo não era daquela forma, e os mais ousados entraram dentro de um barco menor do que esse salão de madeira e atravessaram da Europa aqui para esse continente, uma viagem que até hoje a gente admira por tanta coragem. Hoje em dia, ainda mais naquela época, ameaçados pelo desconhecimento. E quando eu estou falando isso aqui, quem sabe você esteja achando engraçado. O homem acreditava nisso? Acreditava que se entrasse no oceano, o oceano tinha animais, feras que iam devorar todo mundo. Caramba, que ridículo! Ridículo mesmo. Vamos voltar um pouquinho mais? Houve um tempo em que o homem também tinha medo de que a Terra não fosse o centro do universo. E o mesmo cara da escola que batia em todo mundo, chamado igreja, ameaçava aqueles que vinham com umas teorias diferentes, como Copérnico. Copérnico foi quem falou assim, não é isso não. As estrelas não rodam em torno da Terra, é o contrário, tem uma diferença aí. Só que ele era parente lá de um bispo e aí ele teve lá um arrego. Estamos falando dos séculos 12, 13, 14, 15, coisas que passaram e que hoje qualquer um de nós acha absurdo e até engraçado. Poxa, o homem olha para o céu e acha que tudo isso aí está girando em torno da Terra. Isso não é assim e tal. Todo mundo acha. Por quê? Por causa do desconhecimento em relação ao assunto. É aí que eu quero conduzir você. Toda vez que você manifesta um desconhecimento em relação a um determinado assunto, você fica suscetível, fica submetido a outras interpretações e muitas vezes elas são baseadas no medo e na ameaça. E aí você submete a tua vida inteira a uma ameaça que daqui a alguns dias vai ficar provado que aquilo não era bem aquilo. E aí você vai olhar para trás e vai falar assim, caramba, quanto tempo eu perdi. Então quando o desconhecimento impera, repetindo, alguém te domina. Consequências, pessoas ou animais morrem, como foi o caso da nossa laica. O progresso da humanidade fica retido, fica preso, né? E o crescimento e a prosperidade do povo fica atrasado. Tudo por causa do desconhecimento. É o resultado. Culturas atrasadas. Culturas, pessoas ignorantes. Então, hoje quando a gente olha, eu estava olhando, enquanto fazia esse rascunho, olhando essas passagens na história e outras que você deve ter na tua mente aí, a gente acha, caramba, a gente passou por tanta coisa tão boba, que hoje a gente olha, graças a Deus, eu estou em 3º milênio, isso aí é motivo até de achar engraçado. Mas eu queria te dizer uma coisa. Eu queria hoje te fazer pensar. Porque você, para mim, tem que pensar. Porque se você não pensar, a tua vida vai entrar num marasmo. Quando você pensa, a tua vida evolui. E eu quero te fazer pensar
te dizendo assim, ó, pelo mesmo desconhecimento que dominava o passado recente, hoje em dia, hoje, 2019, há um tipo de medo ainda que faz com que as pessoas sejam dominadas pela mesma organização humana que ameaçava as pessoas nos séculos anteriores. E essa organização humana se chama religião. Essa é, como dizia nosso apóstolo, a maior droga da humanidade. A religião. Você já conversou com um religioso? Eu não aguento mais. Eu costumo dizer, outro dia eu falei para minha irmã uma coisa, essas pessoas não têm mente para conversar comigo. Eu não vou parar para conversar com um religioso, não. Se entrar nesse assunto não vai dar certo. Melhor a gente falar de outro assunto, porque sabemos também um pouco de outros assuntos, mas falar de coisas espirituais com religioso, eles não têm mente para falar conosco. Por quê? Porque estão dominados pelo mesmo monstro. Ainda hoje. E é contra isso que a gente está lutando. Por mais tempo que tenha passado, falamos aqui do século 12, 13, 14, 15 e 16. Por mais tempo que tenha passado, os religiosos de hoje ainda utilizam a mesma arma que era usada naquela época para manter escravizados as multidões, as quais eles têm debaixo de domínio em seus púlpitos. Dominam as pessoas através do desconhecimento destas. E aqui eu entro agora e me refiro a assuntos espirituais. E um dos assuntos mais explorados por aqueles que visam dominar um filho de Deus chama-se a salvação. Aqui nós pregamos SSS. O que significa isso? Quantos se consideram salvos, sempre salvos aqui? Para sempre salvos. Quando uma pessoa tem pleno conhecimento, aí está o assunto, detalhe, sobre esse assunto. Pleno conhecimento, sabe o que acontece? Automaticamente, isso é uma coisa automática, é como você digitar uma senha. Quando você digita a senha, automaticamente você entra naquele espaço, seja no banco, seja na internet, seja no celular. Digitou a senha, aquele mundo se abriu para você. Quando você tem o pleno conhecimento, Luiz, dessa palavra, automaticamente fica livre do cativeiro que tem o medo como cadeado. Certo, Paulo Roberto? Estou falando certo? Quando você tem pleno conhecimento, esse cadeado abre. E quando abre esse cadeado, você descobre um mundo que sempre esteve aí. E quem sabe, aquele cara feio da escola chamado religião te impedia de desfrutar por causa de medo. Quando Jesus falou lá atrás em João, está escrito no livro de João, para os religiosos, o dia que vocês conhecerem a verdade, esta verdade vos fará livres dessas cadeias. Então, como eu disse antes, a salvação espiritual, a salvação da tua vida, a salvação da tua alma, tua salvação, seja lá como você se refira aí, o que é importante é que você é salvo para sempre. Quando você não conhece esse assunto, vem aqueles homens de voz grave e impostada, falsa, de gravata normalmente. Eu não tenho nada contra a gravata, até gosto, que eu uso desde os meus 15 para 16 anos, quando comecei a trabalhar no Banco Mercantil de São Paulo. Eles vêm e querem colocar embaixo algo que é a espinha dorsal do cristianismo, a tua salvação. Eu quero ler com você aqui Efésios capítulo 1, versos 3 e 4. Não vai estar na tela, porque até ontem à noite eu não sabia o que eu ia falar hoje, porque eu não fico inventando nada, eu
Espero que de alguma forma Deus me mostre o que a igreja dele deve ouvir. É por isso também que eu não me importo com o número de pessoas aqui, porque a igreja não é minha, a igreja é de Cristo. Então, eu estou só cumprindo por um tempo o que ele me deu. Anote aí Efésios capítulo 1, verso 3 e 4, que diz assim, olha: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Sim, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Jesus, quando nasceu do ventre de Maria, foi engravidada ela pelo Espírito, e pelo Espírito nasceu um corpo que depois de 9 meses a gente tem que chamar de quê? Mioma. Filho. O seu Luiz ensinou isso. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós sabemos que ele não era o Filho, porque Paulo diz aos Colossenses que nele habitava o quê? Habita toda a plenitude da deidade. Ou seja, quer dizer que quando Jesus de Nazaré apareceu no cenário, o trono ficou vazio, porque ali estava a plenitude da deidade. Por isso que nós não cremos em trindade, mas quando a gente fala dessa manifestação aqui, a gente tem que respeitar o que diz a Bíblia Reina Valera. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Aí o verso 4 diz: segundo nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e sem mancha diante dele. Santos e sem mancha não significa não beber e não fumar. Sem mancha no pulmão significa não fumar. Sem mancha no fígado significa não beber álcool. Mas quando Paulo diz em Efésios 1,4, santos e sem mancha diante dele, esta é a nossa posição espiritual hoje. Você pode dizer para quem está do teu lado aí: você está santo e sem mancha diante de Cristo, diante de Deus. Mesmo que porventura, quem sabe, teu pulmão ou teu fígado não esteja assim, mas aqui não estamos falando de carne, aqui estamos falando de espírito. E quando diz a Bíblia que ele nos escolheu nele para que fôssemos santos e sem mancha diante dele, não está falando de coisas humanas e comportamentos humanos e nem nada. Está falando de um chamado espiritual que quer queira, quer não, os teólogos acreditarem, está na vida de todo filho de Deus. Você está santo e sem mancha diante de Cristo. O comportamento social é outra coisa diferente que você deve julgar. Eu não estou aqui para ficar que não pode, que é proibido, que não dá. Eu não. Até porque eu também cometo. Eu estaria sendo o maior hipócrita do mundo se eu falasse para você certas coisas que você não pode fazer, se eu sou tão fraco quanto qualquer um aqui. Então, isso que está em Efésios capítulo 1, verso 3 e 4, é a tua posição espiritual. Ontem, porque aqui fala ontem, antes da fundação do mundo, hoje e eternamente. Pastor, e se eu cometer um erro, você continua para Cristo santo, sem mancha e sem culpa? Por quê? Porque o sacrifício que registrou isso já foi feito e ele não virá mais. Paulo fala, já não há mais oferta pelo pecado. Ou seja, já não pode existir mais essa separação entre você e Deus por algo humano que você faça, quando a ligação que você teve é espiritual, não é humana. Porque em Colossenses Paulo fala que em Cristo ele reconciliou. Se você ler o nosso verso, reconciliados com Cristo, segundo aos Coríntios 5,18,
O que diz ali? Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados de ninguém. Será que você pode dar um aplauso ao Senhor por isso? Porque isso te livra de situações. Nós estamos falando de conhecimento que anula o medo. Quando você tem esse conhecimento, imediatamente aquele pastor que fala na televisão e que acusa todo mundo, a voz dele já não é mais tão autoridade, já não te parece mais tão com peso de autoridade na tua vida. Porque o conhecimento que está despertado em você mostra que aquele homem está falando babosadas. Tradução para o português: abobrinhas. Ele está falando sem conhecer o que está falando? Por quê que ele está falando sem conhecer? Porque eles... Agora para você parece fácil, verdade? Você entender o que acontece. O que acontece? O que acontece é que a obra que Cristo fez em nós foi espiritual, e a religião pega as coisas materiais e coloca dentro como se estas tivessem, pudessem anular aquelas. E não podem. Você não pode misturar uma coisa com a outra. Uma coisa é a vida humana, outra coisa é a vida espiritual. A vida espiritual, você está santo, sem mancha, sem pecado diante de Deus. E a vida humana? Quem sabe você esteja até no SPC ou no Serasa? E isso é só isso mesmo. A vida humana são momentos, situações que vêm e que passam. Com conhecimento, você passa e atravessa e louva ao Senhor, como o Fabinho estava louvando aqui com a gente. Olha, eu recebo que não é só isso não, é a prosperidade. Você notou o que ele estava ministrando? Que a prosperidade também se manifesta na tua vida, que a cura física se manifesta na tua vida, que a cura das tuas emoções, a anulação das emoções que te carregaram até aqui, quem sabe, por esses medos, sejam anuladas pelo poder da palavra da graça de Cristo na tua vida. Isso tem que sair do povo santo do Senhor. Nós não podemos andar com isso aqui por causa do conhecimento. Agora, qual é o detalhe? O detalhe é que esses homens e mulheres, como eles são potestades, diga potestades. O que é uma potestade? É uma pessoa com autoridade, uma pessoa que fala para um grupo, uma pessoa que influencia de alguma maneira. Isso é uma potestade, né? Eles são, na verdade, potestade das trevas. Porque o que significa trevas? Falta de conhecimento. Então, uma potestade das trevas, o que sai pela boca de uma potestade das trevas? Abobrinha. Com todo respeito a alguns que estejam nos assistindo. Mas como eles têm grande influência na vida das pessoas, e as pessoas não conhecem o que conhecemos, elas se submetem ao medo. Aí, em vez de navegar no oceano, sabendo o que é um oceano, não, irmão, cuidado que tem umas bestas feras aí no mar e vão engolir tua caravela, irmão. Não, cuidado. Porque aqui nós temos que falar de convicções. Primeira coisa que você tem que ter claro na tua mente é que o diabo foi destruído. Sim? Ezequiel 28:19. E para sempre deixarás de ser. Isaías capítulo 12. O dragão será destruído pela espada do Senhor. Sim? Depois você vai, quem sabe, a Colossenses 1:13. Nos transportou. Triunfou sobre eles na cruz e os expôs publicamente. Aí depois Paulo fala: foi para isso que Cristo se vestiu de carne, para que pela sua morte destruísse aquele que tinha o império da morte, a saber, o diabo. Então isso tem que estar na tua mente. Porque vão te mostrar. Você diz que o diabo está destruído? Olha o que diz aqui Efésios capítulo 6, verso 11. Vestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. E é Paulo que está falando, ó. Você fala de Paulo que destruiu, que fala que o diabo foi destruído. Aqui Paulo está dizendo, leia o contexto.
Primeira coisa que você vai tratar com uma pessoa sem conhecimento, você tem que entender o teu nível, sem ser arrogante, sem ser soberbo, porque Deus ama aos humildes, e tem que devagarzinho se abaixa e pega aquela pessoa, né? Não pela mão, pela mente, e faz assim com ela: vem aqui comigo, ó. Deixa eu te mostrar algo mais excelente. O diabo foi destruído. Paulo não está falando do diabo Lúcifer. Paulo está falando do diabo Diabolos. Vamos lá na minha igreja, que lá a gente vai explicar isso para você. Vamos lá na minha reunião. Minha igreja não, né? Fica religioso também. Porque as pessoas vão acusar em base ao medo e vão querer trabalhar com o teu medo, porque você também tem. Você tem carne. Só que você tem uma vantagem, você tem o conhecimento. Então, você não pode se deixar dominar por essas Colossenses 2:8. Vãs sutilezas. Cuidem que ninguém vos engane por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo as tradições dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. O que seria uma vã sutileza? É sutil a comparação que alguém pode fazer com você entre o mau comportamento teu ou de alguém e a perda da salvação desse alguém. É muito sutil. Assim como sutil também é quando alguém no BRT, no trabalho, na escola, em qualquer lugar, se aproxima de você e fala: irmão, as coisas estão ruins, né? Rapaz, eu pensei que ia melhorar e está demorando. Puxa vida, a coisa está difícil. Está muito difícil. Não é sutil? Eu vejo poucos améns, quer dizer que eu estou acertando nos comentários. Certamente você já passou por isso. É sutil. E são vãs sutilezas. É muito fácil comparar isso. Isso, apresentado sutilmente, somado ao desconhecimento do ouvinte, gera no ouvinte a insegurança que o medo traz. Porque a pessoa vem aqui e ouve uma palavra poderosa como essa, mas quando sai daqui, ela vai ouvir sutilezas por aí. Vai, claro que vai. Vai ouvir umas coisas tremendas, né? Então, Colossenses 2:20, olha o que o apóstolo Paulo diz. Pois, se já morrestes com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que, como se vivesse ainda no mundo, vocês se submetem a preceitos que são doutrinas humanas, tais como: não pegue numa cerveja, não prove, não beba, nem toque numa música do Iron Maiden, porque eles vêm com um avião que é 666. Já viu o avião da... Está o Rock in Rio, né? Não pode, irmão. O diabo é pai do rock. Eu falei: não, o diabo foi destruído. O pai da música é o Senhor. Tudo bem que quando Lúcifer foi criado, a Bíblia diz que com ele foram criados os instrumentos. Que tremendo, né? Mas quem criou foi o Senhor. Tudo é do Senhor. Só tem um Deus, só tem um rei, só tem um Senhor, só tem uma majestade só. Não, irmão, não pode provar, porque isso está na mão do diabo. Aí Paulo fala aqui, coisas em conformidade a mandamentos e doutrinas de homens, como o oceano com feras, como que a terra é o centro do universo, como coisas que hoje a gente vê como até ridículas, é verdade? Mas são doutrinas de homens naquela época, e hoje em dia, esse mesmo cara que perseguia todo mundo na escola e dominava pelo medo, chamado religião, continua usando o mesmo argumento do desconhecimento das pessoas para manter sobre elas uma pistola e mantê-las escravizadas, porque é assim que o sistema religioso se perpetua,
porque o sistema religioso é sustentado pela ignorância das pessoas, pelo desconhecimento. Aí Paulo fala aqui, ó, verso 23, verso 22, em conformidade a mandamentos e doutrina de homens, coisas que essas todas se destroem com o uso, por que vocês se submetem a isso? Próximo verso diz, essas coisas na verdade têm certa reputação de sabedoria. Tem sim, não negamos, Paulo diz, mas é um culto voluntário. O que é um culto voluntário? O que é algo voluntário? Algo voluntário é aquilo que você faz porque você quis. Voluntário. Vontade. Tua vontade. Voluntário. Você viu uma pessoa ali passando necessidade, te nasceu no coração de ajudá-la. Foi um ato voluntário. Paulo diz, essas coisas têm uma aparência de humildade quando você vê uma irmã séria, sem batom, sem brinco, com um vestido lá, varrendo a praça seca, todinha, daqui lá, até lá. Você olha para ela, rapaz. Você olha, caramba, eu não vou chegar aos pés dessa santidade toda. Não é? Você começa, caramba, né? Se você está num ambiente, chega uma pessoa assim, um casal assim, o sujeito lá de roupa de pastor e a irmã de roupa de irmã da oração, pentecostal, aí você, rapaz, deixa eu falar baixinho aqui, porque isso aí é santo, aparece, mas por baixo daquela roupa tem a mesma calcinha e sutiã que você usa. Está me entendendo? Engraçado, essa semana eu estava dando uma volta com a minha esposa, aí passamos em frente a uma loja chamada assim, Moda Católica. É sério? Falei, moda católica? Deus me livre. Está amarrado. Não, mas é que tem estampas, né, com motivos católicos, tal. Moda católica, eu falei, rapaz, se essa moda pega, olha aí. Aí Paulo fala, olha, tem certa reputação de sabedoria, mas isso aí é um culto voluntário. Culto voluntário em humildade, e note isso, e duro trato do corpo. Seu corpo? Poxa, abençoado, você tem que botar um desodorante, tem que diminuir um pouquinho os pelos, não é? Hoje dentro é meio esquisito, que às vezes tem gente que raspa tudo. Já viu? Tem uns homens aí que são chamados o quê? Metro. Que raspa tudo. Todo raspado e tal. Bom, cada louco com a sua mania. Não estou criticando ninguém, mas o que eu estou dizendo é que a proibição de uma mulher de se comportar de tal maneira, de participar com seu marido de tal maneira, de ir a tal lugar, socializar com suas amizades de tal maneira, isso mata um casamento. Sim. Eu conheço uma religião aqui no Brasil, Rio de Janeiro, que na porta tem as diaconisas de modéstia, de cuidados, e essas mulheres são levantadas pelo líder daquela organização para averiguar com a irmã qual é a cor da roupa íntima que a irmã está usando, porque determinadas cores sensualizam, e se sensualiza, não é de Deus, segundo eles. Quando Paulo diz que o marido está chamado a desfrutar da esposa, e a esposa está chamada a desfrutar do marido, Paulo diz a autoridade do corpo do marido tem a esposa, porque são uma só. Bom, seria legal a gente trazer uma mensagem em graça a respeito desses assuntos, né? Seria tremendo, tremendo. Isso vem por aí, tenho certeza disso. Então, a ignorância que o sistema religioso utiliza é para manter as pessoas debaixo de escravidão. Então a irmã escondidinha usa uma roupa íntima, uma cor daquelas que você sabe que a Vivi Guedes bota lá.
Aí tal, olha assim, fala, não, eu vou usar e tal. Aí acontece uma dificuldade na vida daquela família. Aquela irmã corre para onde? Ela vai para a igreja. Aí chega lá para a esposa do pastor e conta. Não, caramba, a gente cometeu um erro aí, porque nós estamos em desobediência disso, daquilo. Pronto. Tá vendo, irmã? O inimigo está entrando por aí, por essa porta na sua casa, e é por isso que está fazendo a vida de vocês assim de gato e sapato. Isso é verdade? Mas parece. Porque é sutil. É sutil. Pô, você está passando aperto? Não estava? E de repente, por causa de um perfume do Avon, que eles condenam também, que Avon é nova, ao contrário, né? E nova é nova era. Então nova era também é do diabo. Para a religião, o diabo tem mais coisas do que Deus. Começa logo por aí. Um cara bonito, cuidado, irmã. Essa barriga de tanquinho aí, isso é a armação do diabo, hein? É melhor você ficar com a tua barriga de máquina de lavar. E assim eles vão se perpetuando. E eu tenho certeza que você lá perto da tua casa tem gente assim, que você apresenta a palavra da graça, essa excelência de conhecimento, e eles querem arrastar você para o chão, porque a palavra que essas pessoas pregam é uma palavra baixo nível, a graça que você prega é alto nível, porque Paulo diz que essa palavra é celestial, não é daqui. É uma palavra que te mantém, ó, e eles ficam invejosos. Caramba, essa pessoa está sempre assim, saiu daquela situação que eu pensei que não ia sair nunca, mas caramba, uma coisa eu tenho que admirar nele ou nela, é que eles sempre confessaram essa palavra deles aí, salvo sempre salvo, que tem anjo, que está protegido, que não pode perder a salvação, que Deus está no controle, que isso e aquilo também vem de Deus e tal. Puxa vida, lá na minha igreja, o pastor não prega essas coisas. Eles querem ouvir o que nós temos. Eles querem ouvir. Por quê? Porque a tua vida é um espelho. Porque você já não tem medo. Quando o cara ligou para você da tua carteira, ou ela, né? Era um casal, mas ela que estava tomando o documento que você perdeu. Eu duvido que eles tenham notado na tua voz, Irã, um tremor de estar desesperado porque perdeu a carteira com R$500 dentro e documento e tudo. Como é que você atendeu o telefone? O que você falou? Quando ela ligou, o que você falou para ela? Como é que você atendeu o telefone, né, da pessoa que achou teu documento? Eu tenho certeza que você deve ter dito alguma coisa. Assim? Assim. Pronto. Pô, abençoado. Pô, você não está nervoso? Não. Porque nós vemos todas as situações, né? Já está rindo, está lembrando de 1001 aí que eu sei. Isso tem história pra caramba. Abençoada. Uma vez eu fui visitar um preso, uma pessoa conhecida. Cheguei na delegacia, lá em Ricardo de Albuquerque. Aí o abençoado me atendeu. Você veio visitar quem? Aí o nome do abençoado é fulano. Aí ele parou e ficou assim, é o quê? O nome do abençoado é tal. Abençoado? Falei, abençoado. Mas ele está preso. Eu falei, dane-se. É abençoado. Está preso porque está colhendo por alguma coisa, né? Mas perdeu de ser abençoado por causa disso? Não. Por quê? Porque isso é uma posição espiritual que não muda. Se você não se envergonha dela, dê um aplauso ao Senhor aí por isso. Olha, então, quando um filho de Deus tem conhecimento, não permite que te façam de escravo, nem por proibições, diga proibido, proibir, nem por roupa, nem por música, nem por comida, nem por aparência, nem por bebida. Tudo que Deus criou é bom. Para terminar, porque já falei demais não, mas já falei, mas eu quero te mostrar por que você acha que o Senhor falou o que disse aqui em Lucas 15, verso 8, a respeito da moeda perdida. Será que o amor dele nasceu naquele momento? Ou será que aquela moeda sempre foi dele e nunca se perdeu na verdade?
Lucas 15, verso 8, diz assim: ou que mulher, ele está falando assim, o reino dos céus é assim, falam de nós, ou que mulher é essa, que se tiver 10 moedas, e uma delas se perdeu, ela não vai, acende a lâmpada, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? Um filho de Deus é como uma moeda dessa, é como a ovelha, chamada perdida das 100 ovelhas. Esteja você aonde estiver, Deus vai lá e vai buscar você, e vai resgatar você, vai tirar você disso aí, vai livrar você desse medo e vai te trazer conhecimento. Não porque você mereça, por isso é que se chama graça, né? Não porque você mereça, que nós não, por nós mesmos não merecemos. Por isso é que diz que graça é o favor que não merecíamos. Mas não merecíamos por sermos maus. Não merecíamos porque não tínhamos condições de merecer. Ele nos escolheu antes sem a gente manifestar condição de mérito ou demérito. Ele simplesmente nos escolheu. E ele relaciona aqui com essas moedas. A mulher tem uma quantidade de 10. E uma delas está meio assim. Essa mulher sabe que essa aí é dela. Por isso é que ela vai até achar. Assim é você, meu irmão. Então não se deixe dominar pelo medo que a religiosidade coloca na cabeça de ninguém, porque isso aí sim é que é vão, né? E Romanos 8, 29, para você anotar, né? Você que anota, é importante. Romanos 8, 29, o que diz aqui? Aqueles que ele conheceu antes, também os predestinou para que fossem feitos conforme a sua imagem, a imagem de Cristo, para que Cristo seja o primogênito entre muitos irmãos. Quer dizer que você e Cristo são iguais, porque Ele quis, Ele escolheu, Ele disse isso. É isso que a religião prega? Aí o que acontece? Quando você tem essa convicção, tua vida muda. Imediatamente. Pum, aquele cadeado abre, você entra ao reino. Bem-vindos ao reino de Deus. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.